Em alguns domingos ainda nós estaremos meditando, refletindo sobre este tema, nessa série de mensagens. Diga ao povo de Israel que marche, avançar. É algo, meus amados irmãos, que nós precisamos praticar aquilo que nós temos aprendido da palavra do Senhor. Nós podemos ver o povo de Israel em meio às adversidades, às lutas, mas é um povo que avançou, um povo que marchou. E a Bíblia fala que muitos se acovardaram. Os covardes, eles regressam, os covardes não avançam, os medrosos não avançam, não é? Em vários momentos ali, Deus, ele convoca o seu povo para marchar. Mas para marchar é para aqueles que obedecem, para aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor poderosamente na sua palavra. E hoje eu quero meditar com os amados irmãos e convido o irmão a abrir a sua Bíblia, a irmã, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Propositadamente, nós não colocamos o texto aqui da mensagem, mas para que o irmão possa trazer a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, acompanhar com a sua Bíblia, anotar na sua Bíblia, e é importante que você então traga a sua Bíblia. Então, carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 5 e 6. Se alguém que não tem a Bíblia perto de você, ofereça a sua Bíblia, para que ele possa acompanhar e permaneça com a sua Bíblia aberta. Hebreus 13, 5 a 6, diz assim a palavra de Deus: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contente-se com as coisas que você tem, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que é que alguém pode me fazer. Amém. Deus, mais uma vez, clamamos ao Senhor, fala ao nosso coração. A ordem a marchar, e mediante, ó Deus, essa tua palavra, a esta ordem, mostra-nos, abra-nos o caminho, para que possamos avançar e marchar para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você observar vários textos da Bíblia, nós gostamos de ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus, mas muitas vezes nós nos amedrontamos. Parece que nós ficamos emocionados, ficamos animados pelo que Deus fez no povo de Israel, pelo que Deus fez por uma família, pelo que Deus fez por uma pessoa, e nós ficamos maravilhados. E é realmente algo maravilhoso, algo extraordinário. Mas o Deus Todo-Poderoso que conduziu todo este processo na vida de um povo, na vida de uma nação, na vida de uma família, na vida de uma pessoa, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que nos chama, que nos convoca para uma intimidade. O mesmo Deus que nos encoraja, dizendo: olha, eu estou contigo. É o mesmo Deus que nos encoraja, dizendo: olha, se passares pelo fogo não te queimarás, se passares pelas águas não te afogarás. É um Deus que está presente na fornalha, é um Deus que está presente na cova dos leões, é um Deus que está conosco na prisão, é um Deus que está conosco em todo o tempo. Mas é hora de avançar. É hora de colocarmos em prática a nossa fé. É oportunidade de nós confiarmos poderosamente no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ainda na iminência de um novo ano, de um novo desafio, somos naturalmente confrontados pelo desconhecido. Não sabemos o que nos espera. Alegrias ou dores, vitórias ou lutas, portas abertas ou fechadas. O medo do futuro é algo comum ao coração humano. Mas o autor da carta aos Hebreus, porém, nos apresenta uma verdade poderosa que nos permite atravessar qualquer novo tempo com confiança. Ele diz: não te deixarei, nem te desampararei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ou na minha tradução, o que é que alguém pode me fazer? Se eu tenho intimidade com Deus,
se eu conheço o Deus Todo-Poderoso, se eu tenho a convicção de que Ele está comigo, que Ele fala comigo, e Ele nos manda avançar, vamos avançar, vamos marchar. O medo, ele traz para a gente incertezas, mas a fé, ela nasce da certeza da presença de Deus. O texto que nós lemos, ele nos ensina que é possível viver um novo ano sem medo, não porque sabemos o que vai acontecer, mas porque sabemos quem caminha conosco. E é exatamente esta confiança, esta promessa do Senhor, é que nós vamos vencer e que nós precisamos marchar confiante na presença do Senhor. Um ano de grandes desafios para mim e para a sua vida, um ano de grandes desafios para o futebol, um ano de desafio para a política, mas um ano de desafio para a igreja desde que ela foi chamada por Deus para avançar. Um desafio para o povo de Deus que obedece, que põe em prática os ensinamentos da sua palavra. E como podemos viver então um novo tempo? Como podemos então marchar? Como podemos então avançar nos momentos, no tempo que nós estamos vivendo? A primeira lição que eu quero deixar para os amados irmãos, de a maneira como podemos viver sem medo, a maneira que nós podemos avançar, primeiro, creia que Deus está com você. Você crê nisso, que Deus está com você? Amém. Diz o texto, nunca o deixarei, nunca o deixarei. Há momentos que parece que Deus não está com a gente. Há momentos que o medo, as incertezas, parece que Deus nos abandonou. Mas se a palavra de Deus diz que nunca o deixarei, nunca abandonarei, como diz no versículo 5, então ele me convida, me desafia a marchar, a confiar no poder de Deus. Deus não promete ausência de problemas, mas promete presença constante. Ele dizendo na sua palavra, de modo nenhum ou nunca, repetida 2 vezes, e então essa afirmação te deixarei no original, ele reforça uma garantia absoluta. O medo nasce da sensação de abandono, porque quando estamos sozinhos, quando não lemos a palavra de Deus, quando não oramos, nos sentimos sozinhos, nos sentimos abandonados, e aí vai causando o medo. Mas a promessa de Deus, ela elimina essa raiz. O novo ano pode trazer mudanças inesperadas, mas nenhuma delas ocorre fora do alcance da presença de Deus. Porque Ele diz, eu estou convosco, nunca te deixarei. Marche, confia em mim, confia nos meus cuidados, confia na minha presença, confia no poder, confia no grande eu sou. E nós, meus amados, precisamos reconhecer, lembrar isso diariamente. Você nunca estará sozinho. Antes de enfrentar algumas decisões, perdas ou desafios, declare pela fé, Deus está comigo. Essa consciência, ela muda a forma como enfrentamos tudo. Mas o medo é uma consequência de que nós estamos abandonados. Mas quando reconhecemos que a presença está conosco, Ele diz, marche, eu estou com você. Ele abre as portas, Ele move corações, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E essa, meus amados, nós precisamos que a simples declaração de que Deus está com você em cada momento, em cada situação, em cada decisão, produz em você, até cientificamente, hormônios que trazem saúde. Porque você confia no poder de Deus. Sobre qual situação hoje, sobre qual medo hoje, sobre qual decisão hoje, você precisa declarar a sua fé na presença e na companhia de Deus em sua vida. Talvez na sua vida sentimental, Deus está contigo. Talvez na sua vida profissional, Deus está contigo. Talvez na sua vida relacional, na sua vida familiar, Deus está contigo. Talvez no momento de indecisões, Deus está contigo. No momento de dor, de medo, no momento de ansiedade, de preocupação, Deus está contigo. No momento de um tratamento, de um procedimento, Deus está contigo. No momento da dor, Deus está contigo. No momento da alegria, Deus está contigo. Nunca esqueça isso, coloque isso no seu coração, na sua mente, Deus está comigo. É por isso que eu marcho.
O que me faz estar aqui porque Deus está comigo. O que me faz ir ao trabalho todos os dias porque Deus está comigo. O que me faz confiar nas promessas do Senhor é porque eu ouço a sua palavra. Porque se eu não ouvir a palavra do Senhor, eu morro. Mas se eu ouvir, eu prospero. Eu avanço, eu vou marchar. Eu confio no Deus Todo-Poderoso. Meus amados, declare e diga: eu creio que Deus está comigo nessa decisão, nesses projetos, nessas mudanças. Só não dá para arriscar e avançar sozinho. Deus ama aquele que nele crê e se alegra. Há um louvor que diz: sua fé Jesus contemplará. E ele contempla, e ele vai honrar a fé. Por isso, diga ao povo de Israel, que avance. A segunda lição que podemos aprender nesses textos: como podemos viver um novo ano sem medo? Como podemos avançar mediante a tantas circunstâncias? A segunda lição no texto, a carta aos Hebreus, nos ensina que creia que Deus suprirá as suas necessidades. Olha o que diz o texto, no versículo 5. Que a vida de vocês seja isenta de avareza, contente com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira nenhuma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Há uma tradução que diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro, contente com o que vocês têm. Meus queridos, como a Bíblia diz que a riqueza, o dinheiro, é os males de todas as coisas. E muitas vezes nós deixamos de experimentar da grandeza do poder de Deus, porque nós não cremos no poder de Deus. Ele nos manda avançar, Ele nos manda marchar, mas confiar e agradecer ao Senhor por aquilo que temos. E vamos, meus amados, reconhecer, vamos confessar juntos aqui os nossos pecados, por achar que nós mesmos é que somos o nosso provedor fiel. Nós não somos. Nós somos muitas vezes, ou quase sempre, infiéis ao Senhor. E se uma pessoa é infiel ao Senhor, automaticamente ela é infiel a si mesma. Ela é infiel à família, ao trabalho, ao patrão, às pessoas que estão ao nosso redor. Essa semana eu ouvi algo muito interessante, de que a avó deu 2 moedinhas para a criança, e disse para a criança assim: olha, vou dar você 2 moedinhas, uma é para você tomar sorvete, a outra é para você entregar ao Senhor, dar ao Senhor. E o garotinho foi feliz da vida à igreja. Essa aqui é do sorvete, essa aqui é para o Senhor. Em certo momento ele tropeçou, a moedinha saiu rolando e caiu dentro do bueiro. Ele disse: Senhor, a tua moedinha caiu no bueiro. Se o Senhor quiser, o Senhor pegue, porque essa aqui é do sorvete. Tem muita gente assim, que é infiel ao Senhor. Tem muita gente que não reconhece o que é fidelidade, generosidade, fidelidade. Às vezes não dá, às vezes a gente fica preocupado, como que pode o cristão não ser um dizimista, não ser generoso pela obra, pelas causas de Deus. E nós, meus amados, precisamos que quando se fala do amor ao dinheiro, o texto quer se referir à prisão que nos metemos. Confiamos que temos as rédeas da provisão em nossas mãos, quando na verdade é Deus quem nos dá toda a provisão. Tudo é dele. Romanos 11:36, o nosso versículo-chave, o que diz? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. O descontentamento, meus amados, nos faz viver infelizes hoje com o que temos. Sempre nos espera do amanhã para vivermos bem felizes. Sempre surge coisas novas, todos os dias. E nós muitas vezes focamos: eu quero esse, eu quero esse. E às vezes não por si mesmo, mas para mostrar ao outro que você tem o melhor. Mas o melhor que o cristão tem é a presença de Jesus. O melhor que o cristão tem é dizer: Deus está comigo.
O melhor que o cristão tem é dizer que em meio às atribulações, em meio às adversidades, em meio às alegrias, eu tenho a presença do Senhor que supre todas as nossas necessidades, que supre as minhas necessidades. Hoje, falando na classe de integração, o irmão Ricardo disse, lá em muitas pessoas gostam, em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas não reconhece o 12. Sei passar dificuldade, sei passar luta, sei passar fome, sei ter fartura, sei não estar nada, porque eu me fortaleço no Senhor. Precisamos avançar na nossa fé no Senhor. Precisamos marchar em obediência ao Senhor. Precisamos, meus amados, estar envolvidos na generosidade, no amor. O medo muitas vezes nasce de insegurança material e emocional. E se falhar? E se eu perder? Mas o autor de Hebreus, ele conecta a confiança em Deus em contentamento. Quem confia que Deus cuida, descansa, ele consegue marchar. A avareza, ela nasce do medo da escassez. O contentamento nasce da certeza da provisão divina. Ele é Deus. Eu disse na classe hoje que alguns anos atrás ouvi uma mensagem e a pessoa, que o pastor na mensagem disse o seguinte: a pessoa que tem mais fé no mundo são as pessoas que trabalham de plantação, porque eles vivem daquele ali, e eles vão, eles cavam, eles lançam a semente, e eles esperam, e eles aguardam confiantemente de que vão sobreviver com o fruto do que eles plantaram. E é uma realidade. Será que pelas manhãs nós depositamos a nossa fé no Senhor e vamos caminhando sabendo que Deus proverá todas as coisas? Eu acho linda a expressão quando Abraão com seu filho, ele vai para Abraão, vai sacrificar o seu filho Isaque. Eu acho linda a expressão que Deus então pede a Abraão seu filho, e ele vai subindo ao monte para sacrificar o seu filho, e seu filho carregando a lenha, e chegou num certo momento ali, Abraão ele prepara o altar, e Abraão amarra o seu filho Isaque, e ele então pega a cutela, e quando levanta, o filho pergunta: pai, o holocausto está pronto, cadê o cordeiro? E o que Abraão disse para Isaque? Deus proverá. Você diz isso para o seu filho? Você diz isso para a sua esposa, para o seu esposo? Você diz isso para as pessoas que estão ao seu redor? Você vive isso? Deus proverá. Precisamos ensinar os nossos filhos, Deus proverá. Às vezes nós gostamos, nós amamos que nossos filhos se batizam, sejam membros da igreja, mas muitas vezes nós não ensinamos: filho, olha, essa parte que é do Senhor, aqui está o envelope, no momento de dízimo e oferta, vai lá dedicar ao Senhor, vai ensinando o seu filho a confiar em Deus. Desde quando Mariana e Juliana estavam no ventre, sempre peguei o envelope delas e eu colocava ali, já consagrando. E elas cresceram trazendo o envelope dela, entregando ao Senhor os dízimos de oferta, ensinando para ela: essa parte é a do Senhor, confie em Deus, Deus proverá. Quando nós fazemos isso, nós estamos ensinando a nossos filhos: seja fiel ao Senhor. Primeiro coloque diante de Deus, seja fiel ao Senhor. Você vai avançar, você vai crescer, você vai desenvolver, mas não esqueça da fidelidade ao Senhor, porque Ele diz que estou convosco todos os dias. O povo de Israel, meus amados, nunca teve excesso, mas nunca teve falta. O maná caía todos os dias, não antes, não depois. Deus ensina a dependência diária, não ansiedade antecipada. Viva um dia de cada vez. Em vez de gastar energia tentando controlar o futuro, confie naquele que promete suprir. Entre neste ano com gratidão, não com ansiedade. Deus continuará sendo o seu provedor. Faça o que você pode hoje com o que Deus lhe tem dado. O ensino bíblico não nos ensina a sermos relapsos, descuidados ou gastadores, esbanjadores, mas nos ensina a desfrutarmos hoje de modo inteligente,
de tudo que Deus nos tem dado. Porque a nossa vida é dele. O que temos é dele. O que somos é a graça de Deus. É o poder de Deus. E não há outra forma. Mas a terceira e última lição, como podemos viver um novo ano sem medo, como podemos marchar, avançar mediante as circunstâncias do tempo que nós estamos vivendo, creia que Deus é o seu ajudador. Olha no verso. A ideia do texto é um Deus que ajuda, que auxilia-nos em nossas fragilidades, incapacidades, impossibilidades humanas e naturais. Diz a Bíblia, na tradução que eu tenho aqui, em outra tradução, podemos, pois, dizer em confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Aqui o autor ele passa da promessa à confissão. Ele não apenas sabe a verdade, ele declara. A fé, ela transforma promessas em proclamação. Quando Deus, ele é o nosso ajudador, o medo perde a sua autoridade. O problema pode ser grande, mas Deus é maior. É mais ou menos assim, você é inteligente, mas não sabe de todas as questões do concurso, nem as respostas. Mas Deus te dirige a estudar as questões que, sem que você saiba, serão os que hão de cair na prova. Não precisa nem de colinha, né? Você sabe que pode fazer algo, mas não pode ir além. Mas alguém de forma sobrenatural age em você, nas circunstâncias e por você. Essa semana, ouvindo a mensagem, recomendo a ouvir mensagens do pastor Rafael Abdala, os irmãos aí, alguns já estão assistindo. E há uma série agora que ele está pregando sobre as coisas comuns, as coisas simples, de Deus simples. E essa semana eu estava ouvindo sobre a história de Gideão. Uma história que me marcou muito. E Jerusa gravou um pedaço da mensagem e mandou para Mariana, muito ansiosa, muito preocupada com o futuro, com o trabalho. E um momento na mensagem, ele diz o seguinte: pode ter bilhões de pessoas, mas Deus sabe o teu nome, e Ele pode levantar você e dar a você aquilo que Ele tem para a sua vida. E a Jerusa mandou essa parte para Mariana. E algumas horas depois, Mariana colocou um monte daquela figurinha da pessoa chorando, cheia de lágrimas, e botou uma conversa ali. Está na iminência, ela vai ser chamada para trabalhar num hospital aqui na cidade. Eu disse para ela: Deus sabe o teu nome, e Ele levantou o teu nome, porque Ele é Deus. Não tenha medo. Queridos, Deus sabe o teu nome. Ah, mas é difícil, é impossível. Sim, era impossível estar aqui. Era impossível um dia poder ser ministro do Evangelho, era impossível poder estar aqui, mas Deus sabe o meu nome, e Ele conduziu segundo a sua glória, e hoje, pela graça de Deus, estamos aqui, e a graça de Deus para derramar sobre a sua vida. Avance, marche, creia no poder de Deus. Davi, diante do Golias, ele não negou o tamanho do gigante, mas comparou o gigante com o tamanho do seu Deus. O medo, ele muda de lugar quando Deus ocupa o centro. Davi já tinha vencido o leão e o urso. Olha a importância da nossa intimidade com Deus, da nossa experiência com Deus. Ele agora está diante de um gigante. Ele sabia até onde ele podia ir com experiência adquirida, mas algo novo e maior precisava acontecer. Queridos, infelizmente, quantas vezes nós perdemos oportunidades de ver o poder de Deus, o extraordinário de Deus, porque parece que muitas pessoas já se aposentaram na vida cristã. Se você está vivo, Deus tem um propósito para você.
Amém? Se você está vivo, diga eu creio. Se você não está vivo, não diga nada, que vai sair muita gente correndo. Confie em Deus. Marche. Quantas vezes nós aprendemos sobre fé? Quantas vezes lemos sobre fé? Mas é momento de agir, é momento de marchar. Ele usa, meus amados, o que dispõe, mas acertar exatamente o alvo onde deveria foi o sobrenatural de Deus. Declare nesta manhã a palavra sobre sua vida, leia algumas promessas de Deus e tome posse dela para a sua vida. Não permita que o medo dite suas decisões na sua vida, mas avance, vá adiante, marche, crendo no poder de Deus. Diga com fé: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Vamos dizer juntos? O Senhor é o meu ajudador, não temerei. Só os que creem. Só os que vão marchar. O Senhor é meu ajudador, não temerei. Que passos você deve dar confiante de que o Senhor irá com você e será seu ajudador? Passos de fé. Ainda nesse mês de fevereiro, bem recente, apesar de já estar correndo muito um ano, é um ano desconhecido, é um ano desafiador, imprevisível, mas não precisamos temê-lo. Diga ao povo de Israel que marche. Diga ao povo de Israel que avance. Sabe por quê? Deus está conosco. Vamos lá? Deus está conosco. Deus cuida de nós. Deus luta por nós. Você crê nisso? Feche os olhos, então diga para Deus: Senhor, eu creio. Vou pedir o Ministério de Louvor para a gente repetir aquele cântico da vitória. Mas antes de nós estarmos cantando, porque nós vamos cantar pela fé. Nós vamos cantar pela fé. Mas desafio a você, em nome de Jesus, a marchar, a avançar. Não sabemos o que o futuro reserva, mas sabemos quem tem o controle do futuro. Quem já sabe está tanto no futuro como está hoje no presente. Creamos, meus amados, que Deus está sempre ao nosso lado. Que esse momento seja para você um novo tempo de marchar sem medo, de avançar, de experimentar as maravilhas do Senhor, o extraordinário de Deus. Não porque tudo será fácil, mas porque o Senhor caminha com você. Porque o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Eu não sei quais são os seus planos, seus projetos para este novo ano. Talvez você já está enfrentando dificuldades. Talvez você está pensando até em desistir. Mas é cedo ainda. Pode ser que muitas pessoas tenham medo de avançar. Talvez olhar a ouvir os noticiários do Brasil, das circunstâncias que vivemos, dá vontade de parar, desistir, esperar para ver o que vai acontecer. Não espere nada do mundo, espere do Deus Todo-Poderoso. Não pare a sua vida por medo do que pode ou que não pode acontecer, mas marche, porque Deus está comigo. Vou avançar, porque Deus está comigo. Você é fiel, porque Deus está comigo. Você é generoso, porque Deus está comigo. Eu vou avançar, porque Deus está comigo.